Oi, pessoal. Como é que vocês estão, né? Vamos mais uma semana de videoaulas, né? Essa videoaula nós vamos abordar alguns aspectos que foi bastante importante no processo, né, que nós chamamos de redemocratização do país. Hoje a gente vai fazer uma viagem, né, a esses governos de forma bastante proveitosa, tá certo? Espero que vocês tenham assistido todo o contexto social, né, dos governos militares, aonde nós concluímos com o governo de Figueiredo, né? Terminamos com o governo de Figueiredo e agora vamos dar início a esse processo que nós chamamos de redemocratização, tá certo? Aqui, se vocês logo observam que é uma charge, não uma campanha, né, das diretas já naquele período da ditadura militar. Mais uma imagem, né? Então, vamos observar. Nesse contexto aqui, a gente vai observar que havia as eleições presidenciais em 1885, que foi uma composição das indiretas. O povo não votou, né? Havia aí a configuração, né, da chapa, que era de Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves concorrendo à eleição como presidente e José Sarney como seu vice. E concorrendo com Paulo Maluf. No dia 15 de janeiro de 1985, o colégio eleitoral ele escolhe Tancredo Neves, né, com folga aí de 480 votos contra 180. Então, ele é constituído, né, em 1886, ele seria o presidente. Só que aí o que é que ocorre, né? No dia 21/4, Tancredo Neves, ele morre, né? E Sarney assume a presidência da República, pois, obviamente, ele era o vice de Tancredo. Sarney, ao iniciar o governo dele, ele toma algumas medidas para redemocratizar o país. Quais foram essas principais medidas? O fim da censura, a garantia da liberdade de expressão, e a legalização de todos os partidos políticos, que até então, obviamente, com Figueiredo já estava encaminhando, né? Já tinha esse encaminhamento de uns novos partidos e realmente ter essa legalização. Aqui nesse período, nessa fotografia, a gente vai observar o lema de sua campanha. Né? A campanha do governo de Sarney era voltado todo pelo social, tudo pelo social, né? Era a sua intenção, seu lema de governo. Então, na questão da economia, nós podemos destacar que ele começou a implantar algumas metas, né? Que acesso às metas era para combater a inflação que estava muito alta, né? Houve aí o plano cruzado, né? Que era a fiscalização de Sarney. Ele queria uma mudança do cruzeiro para o cruzado. Com isso, ele ia obter o congelamento dos preços e o reajuste aí dos salários sempre e quando a inflação ela atingisse 20%. Aí a cédula, né, do período, né, vinculada do período. Então, as consequências desse plano cruzado, primeiro foi o sucesso apenas foi nos primeiros meses, né? A inflação dos fiscais do Sarney, houve a explosão do consumo e um consequente desaparecimento de mercadorias, houve também um pouco investimento na poupança, o juro eram apenas de 0,5% ao mês, e com isso houve um desequilíbrio entre a oferta e a procura, né? Houve a alta dos preços, né? E aí a volta da inflação. Já em 1987, o Brasil ela declarava a moratória, que era uma suspensão da dívida externa, e essa suspensão, quando suspende isso, né, há o pagamento por parte de juros e de dívidas. Né? O final do governo, a inflação chegou de 1,764,8% ao ano,
que a taxa de inflação foi altíssima. Isso em 1987. Na Constituição de 1988 foi necessário para consolidar aí a redenção, a redemocratização. Nessa Constituição estava previsto os direitos da Constituição cidadã, que era eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos. O voto teria que ser universal, secreto e obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos e maiores de 70 anos. A independência entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e a garantia aí dos direitos individuais, né? Ou seja, contra a tortura, a prisão ilegal, a favor da liberdade de expressão, reuniões, habeas corpus e etc. Na questão dos direitos trabalhistas, foi consolidado o FGTS, a jornada máxima de 44 horas, né, horas extras, direito à greve, a licença maternidade de 120 dias. Na questão do racismo como crime inafiançável, e também o reconhecimento do direito de indígenas sobre as terras que tradicionalmente eles ocupam. Isso tudo foi a consolidação da Constituição. E aqui tem uma chave que vem narrando, né? Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala da comida e da saúde, né? Foi colocado várias outras possibilidades, a exemplo da moradia, mas deixando a desejar também alguns outros segmentos, né? Por exemplo, coisas básicas, que era a comida e a saúde. Aqui, enfim, as eleições diretas, 29 anos sem votar. Então, nessa charge aqui, se vocês observarem, o senhor não cansou esperando a hora de votar para presidente. Aí, não, me distraí, ouvindo as notícias, os assassinatos do Kennedy, a guerra do Vietnã, o surgimento dos Beatles, a chegada do homem à lua, a invenção do transistor, o micro-ondas, os conflitos do Oriente Médio, o surgimento da AIDS, a guerra nas Malvinas, na Rússia e o fim do Muro de Berlim. Então, passaram-se 29 anos para que novamente as pessoas tivessem acesso ao voto, né? Um voto direto. E aqui, se vocês olharem uma manchete, né, da revista Veja, que traz como capa a batalha final para mudar o Brasil, que pode ocorrer no país com Lula ou Collor. Então, aqui vocês já observam que é a campanha eleitoral, né, que tinha, por envolvimento, né, político, né, que estavam almejando chegar a ser presidente, Lula e Collor. Em 1989, né, as eleições aí de 1989, havia uma polarização de ideologia entre a luta do PT e de Collor. A mídia, né, principalmente a Rede Globo, a favor de Collor, e a vitória aí que teve realmente de Collor com 42,7% a 37,9% de Lula. Então, não foi uma vitória tão esmagadora. Mas em 1989, ele consolidado, né, o presidente da República. Né? Então, seu governo, o governo de Collor, ficou instituído, ele governou de 1990 a 1992. Por quê? Collor assumiu o governo com duas grandes intenções. Primeiro, acabar com a inflação e com os marajás, que eram funcionários que recebiam altos salários. Essa era uma das... Também observa-se que na eleição há um fenômeno bastante importante, que foi a questão do fenômeno mediático nas eleições, né? A questão da mídia influenciou e muito, né? Nas revistas, a própria maior, né,
área da comunicação, né, que é a Rede Globo também, a influência que existia. Né? Aqui são mais duas capas de revista, da Veja traz Collor como caçador de marajás, e na Isto É, já ele caracterizado como presidente. Né? O governo de Collor, ele inicia com o plano Collor, né, que é a substituição do cruzado pelo cruzeiro, e ele faz o congelamento dos preços e dos salários, há extinções também de órgãos e de empresas públicas e demissões de milhares de funcionários públicos para conter aí o déficit público. E o resultado, ele não conseguiu conter a inflação, né? A inflação só subia. Mais uma vez ao lado aqui, na imagem do alto, tem ele tomando posse. E na Veja atrás, o dinheiro sumiu. Collor toma posse, baixa o confisco geral e deixa o país em estado de choque. Mais abaixo, tem uma imagem que é da ministra da Economia do seu governo, que é a Zélia Cardoso de Mello. Então, aqui é a adoção do cruzeiro como moeda, né? A substituição. Vocês observarem aqui, ao lado tem os cruzeiros e depois, na verdade, são todos cruzeiros, né? Então, o plano, né, Collor, de 1990, ele priorizava confiscar, ele confiscou das contas bancárias acima de 50 mil cruzados novos. Também houve abertura das importações, das entradas maciças de produtos estrangeiros. E a consequência disso foi falências, desemprego e a concorrência dos importados. 500 dias depois de confiscar os cruzados novos das poupanças dos brasileiros, o então presidente Fernando Collor ele anunciou que começaria a devolvê-lo em 2 semanas, porém em parcelas, sem juros e correções da inflação. Em maio de 1991, né, há algumas denúncias de corrupção e do esquema do PC Farias. Em agosto de 1992, há os movimentos das caras pintadas e a comissão, a CPI, que era a Comissão Parlamentar do Inquérito. Em dezembro de 1992, há o impeachment, né? Collor perde seus direitos políticos por 8 anos. Na verdade, ele não foi impeachmentado, né? Ele assina o acordo. Né? Por isso que ele pôde voltar por depois de 8 anos a exercer um mandato de comum, né? Que aconteceu. As denúncias de corrupções apresentadas por Pedro Collor, que foi o denunciando a existência do esquema do PC, que envolveu extorsão, suborno, fraudes eleitoral, proteção de empresários, sonegações e invasões ilegais de divisa. Esse na imagem da revista Veja é Pedro Collor, que conta tudo. Né? Pedro Collor, pelo sobrenome, você já dá para entender que é alguém da família de Collor. Né? E aqui algumas manchetes. Pedro Collor, que era irmão do presidente, ele concedeu entrevista à revista Veja, isso em maio de 1992, denunciando um esquema de lavagem de dinheiro no exterior, comandado por Paulo César, o PC Farias, que era tesoureiro da campanha eleitoral de 1989. Fernando ele acusou o irmão de insanidade mental e desmentida por exame, que foi desmentida por exame. Já o Congresso Nacional ele criou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas denúncias. Vieram à tona esquemas como a Operação Uruguai, empréstimos fraudulentos para financiar a campanha de 1989. Além disso, contas fantasmas operadas por PC financiavam aí a reforma da Casa da Dinda, onde Collor morava. E também ligações do presidente com golpes, né, de PC ficaram evidentes, né, um carro da Fiat e outras coisas também. Né? O presidente ele foi acusado. Também foram descobertas compras superfaturadas na Legião Brasileira de Assistência e da entidade do governo que era presidida pela primeira-dama, Rosane Collor.
E quem são os caras pintadas, né? No dia 14 de agosto, o presidente Collor fez um pronunciamento em rede nacional de televisão pedindo apoio à nação. O presidente ele convocou a população a vestir as cores nacionais, que era o verde e amarelo, e sair pelas ruas em resposta aos que o acusavam. No dia 16 de agosto, milhares de jovens tomaram, né, as ruas das capitais vestindo roupas negras e com o rosto pintado de verde e amarelo. Logo a imprensa notificou o movimento dos caras pintadas. E o jingle foi ai, 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 se empurrar o colo cai. Então eles cantavam, né, esse jingle, essa marcha, e cada vez mais iam ganhando esses adeptos. A revista Veja, novamente, ela publica, né? Caiu a revolução que derrubou o Collor, o estouro da quadrilha que tomou o Planalto, o que muda no Brasil, de Itamar Franco. Collor no cargo de senador da República, depois de muitos anos, né? Que ele foi impeachmentado, só que ele teve seus direitos por 8 anos. Collor, o que você quer comigo? Aqui já é PC, já como fantasminha, né? Porque depois, mais na frente, eu vou explicar como foi o desfecho de PC Farias. O que aconteceu com PC Farias, né? Então, sai Collor e entra Itamar Franco. Com o impeachment, Collor, né, o impeachment de Collor, assume o vice, que era Itamar Franco. Né? No governo de Itamar Franco, ele cria o plano político-econômico, que ele ia afastar a ameaça da esquerda, que era de Lula, e combater a inflação. Fernando Henrique Cardoso, que na época sociólogo, né, sociólogo, discute o plano real com os setores da sociedade. Nesse plano, o maior objetivo era combater a inflação, os juros altos e menos consumo. O real nasce uma moeda forte e tem o apoio da elite e do povo. E a esquerda afastada do poder. Aqui outra charge, cuidado com esses falsos medicamentos. Aí está ali o plano real, né? Este medicamento não contém o princípio ativo, incentiva a produção nacional. Aí vem aqui, foi um mecanismo, né, que o Ministério, ele cria, o governo FHC, cria para haver um transtorno aí em relação ao plano real. Esse plano real, ele concedia a troca do cruzeiro por o real, né? E o que isso significou? A contenção de gastos públicos, a privatizações de estatais, a equiparação do real ao dólar, um forte e elevação dos juros para atrair investidores. O plano ele foi um sucesso e não mudou aí os rumos da economia brasileira, né? A campanha de FHC era baseada no plano real, todo no plano real. E aí mais uma chavezinha, sucesso do plano real, né? Tem Itamar Franco, e ele brincando, né, satirizando a questão que o real estava dando certo. E o outro também, falando relacionado à moeda, né, do real. Em 1994 até 2002, há o governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, durante aí a posse de FHC na presidência da República, e isso em 1995. Então, como foi o governo de FHC? O primeiro mandato dele, de 1995 até 1998, ele fez cortes dos gastos públicos, privatizações de estatais e abertura do Brasil ao mercado mundial. Houve também a elevação da taxa de juros para conter a inflação. No primeiro mandato dele, os aspectos positivos foi o sucesso no combate à inflação, né, a estabilização econômica e a redução da pobreza. Já o aspecto negativo foi a queda da atividade produtiva e o desemprego. Aí mais uma chargezinha, né, onde retrata aí o nau sem rumo. Presidente, não consigo achar o Brasil. Que não, eu vendi.
A privatização ocorre, né, em vários setores da economia. No governo de FHC, ou seja, de Henrique Cardoso, né, foi marcado pelas privatizações de empresas estatais como a Embraer, a Telebrás, a Vale do Rio Doce e outras estatais. Além da privatização, seu governo também houve diversas denúncias de corrupção, como a compra de parlamentares para aprovação da emenda constitucional que autorizava a reeleição e também o favorecimento de alguns grupos financeiros na aquisição de algumas estatais. Fernando Henrique Cardoso, vitorioso na eleição de 1998, quando se apoia na tese da necessidade de permanecer no poder para manter a estabilidade monetária e o primeiro presidente do Brasil a ser, ele foi o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito. Aqui tem outra charge, porque 4 anos é muito pouco para o próprio presidente ajudar os bancos falidos, matar os doentes, liquidar as garantias de trabalho, de quebra, completar a entrega do patrimônio nacional. Já o seu segundo mandato, há uma continuação da política neoliberal, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, a ocorrência de greves e manifestações contra a política econômica, também alguns dos programas sociais criados no governo de Fernando Henrique Cardoso, como a Bolsa Escola, a Bolsa Alimentação e o Vale Gás. Devido ao sucesso do Plano Real, ele ficou famoso, o FHC se eleger presidente pelo PSDB, tanto em 1995 como em 1998. Nas duas eleições, ele disputou o segundo turno com Lula. O governo de Fernando Henrique teve fim no dia 1º de janeiro de 2003, com a posse aí de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui foi o discurso dele de 2003 a 2010 e a sucessão, de José Serra, PSDB, e Lula, PT, na coligação. No segundo turno, Lula ele derrota José Serra. Aqui na imagem tem José Serra, ele tomando a vacina. Depois tem ele sorrindo, acompanhado aí do seu vice, que é o empresário José Alencar. José Alencar já não está mais aqui, ele faleceu decorrência de um câncer. E no governo, no 1º de janeiro de 2003, no dia 31 de dezembro de 2010, o governo de Lula, de 2002 a 2010, há um desgaste do governo anterior que levou aí o segundo turno com José Serra, do PSDB. José Serra ele prometia dar continuidade ao governo de FHC. Lula ele fez alianças com partidos de esquerda, como o PCdoB, e de certo com o PCB e parte do PMDB, até com partidos de direita, como o PTB e o PP. Para vice, ele escolheu o mega empresário José Alencar, do PL. O objetivo era atrair o voto da classe média. A estratégia ela foi bem sucedida, aí Lula foi eleito. Então, Lula do ABC e Lula do Planalto. Quem é você? Aqui está retratando, nessa charge aqui, o Lula sindicalista, o Lula do ABC paulista, e depois o Lula como na figura do presidente, Lula do Planalto. Aí, nesse período, há os escândalos do Mensalão, que aqui as charges vocês já estão observando. Os escândalos também, há escândalos da corrupção, os brasileiros gastam 140 dias no ano só para pagar tributos, e algumas outras configurações, a punição zero, como reclamar da fome sobre a pizza, isso aqui são charges da época, vinculadas à época. E há aí o programa, o Bolsa Família, que é vinculado até hoje, a criação no seu governo.
Então, aqui são charges alusivas ao Bolsa Família. Você tem alguma profissão? Eu recebo Bolsa Família e vou receber a Bolsa Casa. A minha profissão é ser eleitor do Lula. Que só deu para comprar isso com o meu voto. Então, aqui está fazendo algumas críticas em relação a esse projeto social que é o Bolsa Família, que foi introduzido no seu governo. Um dos carros-chefe do governo de Lula foi o programa Bolsa Família, crucial aí para a sua reeleição, né? E aqui mostra a campanha presidencial de 2006, né? O resultado, Lula venceu com 48%, 48,61%. Depois, Geraldo Alckmin, teve a participação de Heloísa Helena, Cristóvão Buarque e o contingente de outros e nulos. No segundo mandato de Lula, isso em 2007 a 2010, houve alto índice de aprovação e expectativa popular. A sua expressividade votação se explicou, em parte, pelo peso dos programas assistencialistas e também pelo lançamento do PAC. Possuía uma expectativa de crescimento de 5% ao ano e visibilizava pela crise econômica mundial, que o PAC era o processo de aceleração do crescimento. Também outra parte importante, né, característica importante foi o pré-sal também. E o que isso significa? Durante o governo de Lula, descobriu-se uma camada, né, o pré-sal, uma grande fonte de petrolífera, que era muito mais profunda. Essa reserva de petróleo tornou aí o Brasil autossuficiente e não precisava mais importar esse produto. Então, aqui está a configuração, como era a camada de pré-sal. Uma faixa vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, né? A questão da localização, a questão da profundidade e a afirmação do cenário internacional. Durante aí o governo de Lula, o país ele ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que foi realizada no Rio de Janeiro. Outra coisa também importante foi uma rápida análise, né, na manutenção da baixa inflação com juros, o aumento das exportações e o controle dos gastos públicos. Houve ampliação dos projetos sociais, tais projetos foram exportados pela ONU para 37 países subdesenvolvidos. Já em 2010, houve a sucessão presidencial, né? Lula conseguiu eleger a sua sucessora na presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff, né? Em que no dia 31, no segundo turno, Dilma, ela competia, tinha como seu opositor José Serra, ela no partido do PT e José Serra no PSDB. O estado de origem de Dilma é Minas Gerais, já o de José Serra, São Paulo. O companheiro na chapa de Dilma Rousseff foi o Michel Temer e a de José Serra foi o Índio da Costa. Então, ela venceu em 15 estados, mais o Distrito Federal, e ele somente em 11 estados. Né? A porcentagem da vitória de Dilma foi 56,05%, já Serra lhe obteve 43,95%. No dia 1º de 2011, ela foi empossada, né, presidente da República, enfrentando algumas situações, né, bastante problemáticas do governo anterior, como crise e manifestações políticas. O objetivo do governo era a erradicação da pobreza através do programa, a continuidade, né, do programa Fome Zero. E a gente observa aqui a Copa de 2014 e seus atrasos. Aí vem novamente outras charges que vai falando, né? O meu salário aumentou. Alimentou o PTU, o PVA, o trem, o metrô, o açougue e a feira. Outra crítica do governo. Aos 12 anos do governo do PT, né, o que mudou? Né? A política econômica,
A gente vai colocar para manter esses investidores internacionais e manter a inflação sob controle. Lula ele conservou algumas práticas econômicas do governo de FHC, como altas taxas de juro, elevação da metas do superávit primário e o dinheiro economizado para pagar a dívida do país. Os resultados foram positivos, né? Houve aí pagamentos, a estabilidade econômica, o aumento das exportações. Já o resultado negativo foram juros altos, desaceleraram a economia e acentuam aí a concentração de renda, economizar receitas para pagar dívidas, evitar investimentos em ações sociais e infraestrutura. Uma outra coisa bastante marcante foi a questão da corrupção, né? Também diversas corrupções atingiram o governo de Lula, sobretudo no primeiro mandato, como exemplo de Mensalão e do Caixa 2. Apesar dessas denúncias, né, de corrupção, se reelegeu para o segundo mandato, isso 2007 a 2010, e principalmente no devido ao apoio popular. O que é que mudou? Né? Lula ele ampliou os recursos, reduziu a miséria, aumentou o salário mínimo, o poder de compra, incentivou o crédito popular nos pequenos produtores rurais e a melhora aí do IDH. Se a gente for caracterizar os principais programas de governo, primeiro o Bolsa Família, que beneficia em dinheiro oferecido à população de baixa renda, o ProUni, que é o governo federal, oferece bolsas de estudo em universidades particulares para pessoas de baixa renda. A farmácia popular, que disponibiliza remédios subsidiados de baixo preço para a população carente. E Minha Casa Minha Vida, que facilita aí a compra da casa própria, sobretudo para a população mais carente. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que foi esse período da redemocratização, onde a gente abordou conteúdos sobre os governos, seja iniciado o governo de Sarney até o governo do presidente Lula. A atividade, eu deixei uma atividade para que vocês respondessem, só que a atividade é uma atividade pessoal. Então, ao retornar, vocês guardem na verdade, o livro de vocês do terceiro ano ele já vem todo completo, né? Ele não tem os módulos separados. Então, eu vou fazer a correção presencial dos livros e na próxima videoaula a gente vai terminar o conteúdo que é referente à segunda unidade e depois vamos iniciar o livro de revisões. Aquele livro de revisões que vocês têm, tá certo? Mas aí eu digo previamente, continue assistindo as videoaulas. Se tiverem dúvidas, perguntem, né? Para que tire as dúvidas o mais possível. Até porque cada característica é bastante importante e cada dúvida é um erro a mais que vocês vão poder, né, adquirir aí quando vocês forem fazer o exame do ensino médio, tá certo? Então, até a próxima videoaula. Fiquem todos em casa, viu? E estudem muito.